Olá pessoal, este é o canal Literologia e eu sou o professor Cleiton Batista. Aqui a gente realmente dá dicas de livros e fala de conteúdos importantes, sobretudo para quem é da área de letras. E hoje eu trago uma dica imprescindível, importantíssima, fundamental, indispensável a você que é estudante de letras, você que é professor de língua portuguesa e você que quer conhecer melhor a língua portuguesa, sobretudo como se estrutura essa língua, ou seja, como se dá a parte da sintaxe. Estou falando, gente, deste livro aqui, Para Conhecer Sintaxe, do professor Eduardo Kennedy e do Gabriel de Ávila Otero. Então, é um livro que faz parte de uma série. Há essa série para conhecer. Eu tenho aqui já no canal um vídeo para conhecer norma culta, para conhecer semântica, para conhecer pragmática, para conhecer morfologia. Há diversos assuntos dessas coletâneas para conhecer, tá? Então, essa coletânea aborda de maneira clara e objetiva os principais conceitos ligados ao assunto. Não é diferente com a parte de sintaxe. Os professores Eduardo Kennedy e Gabriel de Ávila Otero trazem de maneira muito objetiva, muito clara, muito precisa questões de análise sintática e análise sintagmática. Aqui já vai a primeira diferença entre estes livros voltados um pouco mais para os cursos de letras, né, para estudantes de letras, para professor de português, gente, e os livros voltados para concursos públicos, por exemplo. Nós temos a análise sintática, gente, e temos a análise sintagmática. Já é uma principal dica aqui. Análise sintagmática é quando a gente vai dividir a questão dos sintagmas. É o sintagma verbal, o sintagma nominal, adjetival, adverbial, preposicional. Então nós temos aí análise muito comum, aquele negócio do SN, do SV, do SP, do SAG, e também muito comum fazer a representação arbórea, a árvore com os sintagmas, gente, tá bom? Então, quais são os pontos positivos deste livro, gente? Clareza e didática. Então, esse livro é um livro que evita alguns termos complexos e tal. Ele entende que é para estudantes de letras, estudantes de graduação. Claro, quem está na pós-graduação também serve e tal. Mas é um livro que estudantes de letras, de graduação, já conseguem compreender. Outra coisa, exemplos claros, práticos e tal. Então ele já tem isso. Além disso, tem uma abordagem inovadora, fugindo daqueles termos de sujeito, predicado, objeto e tal. Claro que também traz esses termos aqui, mas traz, gente, dentro de uma análise também sintagmática. E aí é interessante porque com este livro nós vamos compreender a análise sintática e a análise sintagmática. O autor até defende que a análise sintática em si não faz jus à compreensão geral, gente, da frase. Tá? E traz alguns conceitos bem básicos mesmo sobre isso. Outro ponto positivo é que este livro, gente, é muito organizado em capítulos curtos, em tópicos, é muito bem topicalizado, por isso que ele tem muitos capítulos, apesar de ser um livro pequeno, tem muitos capítulos, por exemplo aqui, ó. Primeira parte aqui vai tratar das noções, da noção de constituintes, e aí constituintes sintáticos, sintagmas do português, complemento do núcleo, especificador, núcleo e complemento, adjunção, recursividade, sintagmas nominais, sintagmas verbais, sintagmas preposicionais, sintagmas adjetivais e outros sintagmas. E aqui já tem uma coisa bem interessante, é o livro que eu estou ajudando minha professora lá no curso de letras da UFPI, e a gente está usando esse curso lá, esse livro, na verdade também é como subsídio. Há uma coisa bem interessante, gente, nele aqui, né, nessa parte dos sintagmas, esse que ele traz alguns elementos que a NGB não traz. Ele tem sempre uma nota, uma espécie de crítica à NGB. Então ele traz alguns termos interessantes. Por exemplo, o termo parentético. Parentético que é aquele termo realmente que não tem como você classificar, mas que é um adendo que nós colocamos na oração, gente. Traz a ideia de topicalização, tópico e topicalização, aqui é o parentético também. Traz um caso delicado para a NGB, que é o que alguns gramáticos vão chamar de verbo transitivo circunstancial, ou seja, a NGB vai chamar de verbo intransitivo, em exemplos como João está em casa, tá? João está em casa, cheguei em casa. Então, o verbo chegar para os gramáticos tradicionais e para a NGB é um verbo, por exemplo, intransitivo, né? Porque pede uma circunstância ali de lugar. Só que, na prática, ele pede uma circunstância. Quem chega, chega a algum lugar. Claro que
a frase que você pode simplesmente dizer, eu cheguei. Mas, geralmente, quem chega, chega a algum lugar. Então, ele pede um complemento. Se ele pede um complemento, esse termo não poderia ser um termo acessório. Então, é um termo complementar, que é interessante entender isso. Então, o Gabriel W. Eduardo Kennedy aqui defende essa ideia de que alguns autores também já chamam isso de verbo transitivo circunstancial e não verbo intransitivo. A diferença é que o que vem depois é um complemento circunstancial e não um objeto como nos outros verbos transitivos direto e indireto. Assim. Então tem essa discussão, tem críticas à NGB, críticas interessantes mesmo, né? Muito boas, e é muito topicalizado, gente, o livro, com exemplos bem práticos e tal. Este livro tem uma relevância acadêmica bem interessante, ele é muito utilizado nos cursos de letras. E aí, gente, que interessante. O professor Eduardo Kennedy gravou uma série de videoaulas baseada neste livro. Então, além de você poder ler o livro, você ainda pode acompanhar se você quiser. Quais são os pontos de atenção desse livro, gente? Assim, é um livro muito bom, mas ele não se aprofunda em demasia. É um livro que acaba sendo um pouco limitado, então não tem muitos aprofundamentos. Ele tem indicações e tal, mas ele acaba não se aprofundando tanto, gente, tá? É um ponto interessante. Até porque ele é feito mais para um curso de graduação, gente, na verdade, tá? O material gráfico dele, como já falei, a folha é simples, o material, a capa é quase um papel fotográfico, então não tem muitas coisas a destacar na parte tipográfica, não. O material gráfico dele eu não achei tão assim. E o enfoque é no português brasileiro, gente, também, tá? Então, o conteúdo principal aqui, nós vamos ver os conceitos de sintaxe, o que é sintaxe, a sintaxe tradicional e a sintaxe moderna, essas análises, e traz exemplos muito práticos também. E traz questões, gente, de análise sintática e análise sintagmática, que eu já falei para vocês que é uma das coisas mais importantes aqui, na verdade. Discute aquela questão do sujeito inexistente, da oração sem sujeito também, tá certo? Eu vou só colocar aqui os tópicos principais que esse livro traz, gente. Então ele traz aqui, por exemplo, primeira parte, a noção de constituinte. Já falei do que tem aqui, os conceitos básicos, o que é sintagma, o que é sintaxe, tipos de sintagma e tal, gente. Depois as funções sintáticas. Fala de frase, oração em período, questão da NGB e tal. Depois vai falar da articulação entre as orações, gente. É engraçado que mesmo nas orações tem como você analisar de maneira sintagmática. Então, sim, tem como você colocar lá o SN, SV, analisar mesmo os períodos compostos nessa questão. Aqui é importante, gente, porque ele traz os conceitos muito comuns no funcionalismo linguístico, por exemplo. A ideia de encaixamento, né? Então, aquilo que a NGB chama de oração subordinada substantiva, os funcionalistas lá, a Neves também já fazia isso, chamam de oração de encaixamento, que na prática mesmo, são as únicas orações que realmente são subordinadas, né? As orações que a NGB chamou de subordinadas adverbiais, os autores vão chamar de as hipotáticas, então tem relação realmente de hipotática, gente, tá? E as orações chamadas coordenadas são orações paratáticas. Há ainda um capítulo que a NGB não traz, gente, que é interessante falar, que as orações correlatas. Também ele traz aqui as orações desgarradas. E em cada final de capítulo traz aqui uma leitura complementar. Cita as principais gramáticas, como Perini, Bechara, Taliba, Celso Cunha e outros. Duas abordagens no estudo da sintaxe, vai falar aqui de uma abordagem tradicional normativa e abordagem formalista, e depois uma abordagem funcionalista e depois uma abordagem experimental, gente, tá? Depois ele conclui aqui. Há uma coisa interessante aqui, gente, sempre ele traz aqui questões de críticas à NGB, olha aqui a árvorezinha, né? Quem é do estruturalismo, né, do gerativismo, aliás, sabe muito bem como funcionam essas partes aqui, gente. Ele defende também uma redução da taxonomia exagerada da NGB, para ele acha que tem nomes demais na NGB, que isso não ajuda, ele faz muitas vezes atrapalhar. Traz algumas questões, dicas interessantes. E aqui ele teve uma fala que eu achei bem interessante, ele falou assim, e eu gostei muito dessa fala dele nesse livro, ele disse que todo estudante de letras deveria ler pelo menos uma gramática do início ao fim. Ele defende que todo estudante de letras deveria ler pelo menos, estudar completamente uma gramática tradicional, gramática normativa, Bechara, Celso Cunha, Rocha Lima,
Amine Boena Yauí, do início ao fim, gente. Ele defende exatamente isso. Então é um livro indispensável mesmo a quem estuda sintaxe, a quem quer compreender melhor como se estruturam as frases, as orações e os períodos. E você também que estuda de maneira meio que aleatória, que quer conhecer melhor alguns conceitos de sintaxe, gente, esse livro é indicadíssimo. Peço que você curta esse vídeo, compartilhe, comente para que nós possamos chegar a mais pessoas. Foi um prazer e até a próxima, gente. Tchau!